Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, final de mês, dia 28 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta quinta-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que hoje deve ficar em torno dos 24 graus. E você confere os destaques do programa de hoje. A aviação regional. Camilo quer criar política de voos regionais e apresenta rotas para Crateús, Sobral, São Benedito e Iguatu. Aumento contestado. Ministério Público instaura processo contra a CAGES e Arce por reajuste de 15,86% da tarifa de água. Em busca de apoio popular, governo Bolsonaro fecha cerco contra as empresas que são grandes devedoras do INSS. Tasso deve ser indicado relator da reforma da Previdência no Senado, diz Alcolumbre. Direito burlado. Fim do FGTS do aposentado pode parar na Justiça, caso seja aprovado pelo Congresso. Sertão em festa. Chuvas elevam carga de 47 açudes no Ceará. 5 estão sangrando, mas 29 continuam secos. Ministério Público Federal quer mudar edital e garantir aviões de grande porte no aeroporto de Juazeiro. E mais. Estado divulga plano operacional de segurança para o Carnaval 2019. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Os segurados da Previdência Social têm dúvidas se a reforma apresentada pelo governo federal vai mesmo beneficiá-los. Há uma reação entre aliados e opositores ao Palácio do Planalto ao conteúdo das medidas contidas na proposta de emenda à Constituição PEC. A proposta de 40 anos de contribuição para os trabalhadores urbanos se aposentarem, assim como o aumento de tempo de contribuição de quem vive na zona rural e as mudanças nos critérios de concessão dos benefícios sociais, deixam muitos deputados federais contrários ao texto que está na Câmara Federal. Os deputados começaram a ser cobrados nas ruas e nas redes sociais para exporem o que pensam sobre a reforma previdenciária. As cobranças, em alguns momentos, são brandas, em outros momentos, ásperas. Seja na Grande Fortaleza ou no interior do estado, os deputados federais estão sendo abordados e a maioria, entre os 22 representantes do Ceará em Brasília, não é simpática ao pacote de mudanças na área da Previdência Social. Há uma forte reação ao projeto de reforma previdenciária. O governo deflagrou articulações para atrair os 308 votos necessários à aprovação do projeto de emenda à Constituição Federal. Mas os opositores da reforma não veem ambiente favorável à aprovação da PEC. Fique ligado, fique ligada. A reforma previdenciária faz parte da sua vida e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7 horas e 4 minutos. Você pode acompanhar o Alerta Geral através das nossas redes sociais. Acompanhe o Ceará Agora. Nós estamos ao vivo no Facebook. Acompanhe pelo Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. O Alverno Lacerda, que é nosso correspondente do Alerta Geral na região dos Inhamuns, nos trouxe nessa quarta-feira um relato sobre drama enfrentado pela viúva de um servidor público que espera por uma decisão do TCE, Tribunal de Contas do Estado, para ter liberado a pensão. Então agora atenção Alverno e ouvintes da Trici FM, como prometemos, nós fomos sim ao TCE e recebemos a seguinte nota.
Encaminhamos a demanda à Gerência de Atos de Aposentadorias e Reformas, que irá verificar as informações referentes ao processo de número 099-74/2018-7. Adiantamos que a forma de conceder a pensão é variável de acordo com o Fundo de Previdência Municipal. Alguns concedem 80% até o registro do ato ser autorizado pelo TCE e outros concedem 70%. E há também os que somente pagam a integralidade da pensão após o registro. São 7h05. Polícia Rodoviária Federal apreende 9 quilos de maconha que estava sendo transportada em ônibus. Você confere as informações agora com Wellington Lima. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem por volta das 21h40 quase 10 quilos de maconha. A ação aconteceu durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha Juazeiro do Norte a Sobral. A apreensão aconteceu no quilômetro 280 da BR-020, no município de Canindé. No momento da fiscalização, os policiais desconfiaram do nervosismo de um passageiro. Esse, de 18 anos, informou aos policiais que, quando era menor de idade, já havia sido apreendido por porte de drogas e ainda continuava sendo usuário de maconha e cocaína. Diante disso, os agentes da PRF iniciaram uma busca minuciosa na bagagem e encontraram 9 tabletes da droga dentro de uma mochila que se encontrava no bagageiro do ônibus, totalizando 9 quilos 280 gramas. Segundo informações do detido, o entorpecente foi comprado pelo valor de R$10 mil em Juazeiro do Norte e seria vendido no Carnaval em Canindé. O indivíduo, que não teve o nome revelado, juntamente com a droga, foi encaminhado à delegacia de Canindé para os procedimentos cabíveis. Com informações de Sertões de Canindé, Wellington Lima para o Alerta Geral. 7h07, o carnaval chegando e você se preparando para aproveitar um feriado ou talvez deixando algumas compras para serem realizadas neste período. Olha, saiba os horários de funcionamento de serviços públicos e privados nesse período de carnaval. Da redação, Rodrigo Rodrigues tem as informações. Carnaval chegando e com ele, diversos serviços públicos e privados acabam mudando seus horários de funcionamento. No Ceará, uma das mudanças diz respeito às agências bancárias, que ficarão fechadas durante a segunda-feira, dia 4 de março, e a terça-feira, dia 5, voltando a funcionar somente na quarta-feira de cinzas, mas ainda com horário reduzido, só a partir das 12 horas. Apesar disso, os consumidores poderão utilizar os caixas eletrônicos das unidades para realizar operações simples, como saques e transferências. No caso dos shoppings, a mudança começa já neste domingo, dia 3, e vai até terça-feira. Nesse período, as lojas estarão fechadas e na quarta-feira de cinzas, os lojistas só começam o expediente a partir das 12 horas. A boa notícia é para quem não vai viajar e gosta de ir ao cinema, os setores de alimentação, cinema e lazer terão funcionamento normal. Para o período, a Enel Distribuidora Ceará montou um esquema especial de atendimento que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. As lojas de atendimento ficarão fechadas na segunda e terça-feira, mas abrirão a partir de 12 horas na quarta-feira de cinzas. Já as lojas que funcionam apenas no período da manhã abrirão somente na quinta-feira, dia 7. Equipes de plantão serão mantidas em pontos estratégicos para agilizar o atendimento emergencial. O esquema envolve ainda a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente 24 horas por dia. Nem tudo vai parar por conta do carnaval. O Sindônibus informou que os postos de combustível irão funcionar normalmente durante o período. O horário de cada posto é facultativo, mas eles são obrigados a funcionar das 6 às 20 horas. Para os supermercados, segundo informações da Associação Cearense de Supermercados, as lojas irão funcionar normalmente, sem nenhuma alteração nos horários. Direto da redação, Rodrigo Rodrigues para o Alerta Geral. São 7h09. Polícia Rodoviária Federal no Ceará inicia a Operação Carnaval 2019 na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã. Almir Fernandes. A Polícia Rodoviária Federal inicia na sexta-feira, 1º de março, a Operação Carnaval 2019, que se estenderá até quarta-feira de cinzas, dia 6 de março. Durante o período, policiais rodoviários federais estarão distribuídos em pontos estratégicos para orientar os motoristas e prevenir acidentes. A abertura da operação
vai ocorrer a partir das 9 horas da manhã de sexta-feira, 1º de março, na unidade operacional da PRF, no município de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A ação, que está inserida na Operação Rodovia, tem como objetivo diminuir o número de acidentes graves com feridos e mortos durante o período carnavalesco, onde há um aumento do fluxo de veículos e passageiros nas estradas. Haverá reforço no policiamento e na fiscalização para enfrentar a violência no trânsito dos locais onde estatisticamente há maiores registros de acidente. Além disso, serão desenvolvidas atividades educativas buscando a conscientização dos usuários nas rodovias federais e ações de combate ao crime para garantir a segurança dos foliões que irão trafegar pelas estradas. Durante o carnaval, o foco da PRF continuará sendo na orientação da prática de condutas responsáveis diante dos elevados índices de letalidade. Dessa maneira, serão priorizadas as ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à embriaguez ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de cinto de segurança e outras ocorrências envolvendo motocicletas e ciclomotores, infrações que resultam em acidentes com elevados índices de mortes. Em caso de emergência, a Polícia Rodoviária Federal disponibiliza o número 191. Para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Prefeitura de Canindé acata a recomendação das forças de segurança pública e não irá realizar o Carnaval 2019. O Wellington Lima volta ao Alerta Geral trazendo as informações. Atendendo recomendação das forças de segurança pública, a Prefeitura de Canindé não irá realizar o Carnaval 2019. A informação foi anunciada na manhã desta quarta-feira, durante entrevista coletiva com o secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Luciano Wagner, delegado regional de Polícia Civil, Daniel Aragão, subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Major Valber, e o comandante do Corpo Bombeiros de Canindé, Coronel Souza Júnior. De acordo com as autoridades, também está proibido o uso de paredões de som em todo o território do município de Canindé, com exceção nos blocos Ratinho da Madrugada e Cultruvias. Quem desobedecer a determinação quanto ao uso de paredão de som terá o equipamento apreendido durante todo o período momino e ainda responderá conforme legislação específica sobre o tema. Diariamente, as equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, BP Raio, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros contarão com um efetivo de mais de 60 homens para garantir a segurança em Canindé. A partir de sexta-feira até terça-feira de Carnaval, serão realizadas várias operações, tanto na sede como na zona rural, para combater também outros crimes, como embriaguez ao volante, roubos e furtos. Com informações do Sertão de Canindé, Wellington Lima, para o Alerta Geral. São 7h13. O Enem 2019 será realizado em 3 e 10 de novembro. Saiba quando se inscrever. O Elton Silva. As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, conforme divulgado nesta quarta-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela prova. Esta será a terceira edição do exame a ser realizada em 2 domingos consecutivos. O novo formato, segundo o Ministério da Educação, foi definido após uma consulta pública. As inscrições serão abertas no dia 6 de maio e vão ser encerradas no dia 17. Já os candidatos que desejarem solicitar a isenção da taxa de inscrição ou que precisarem justificar ausência no Enem 2019 deverão estar atentos mais cedo. O prazo para esses pedidos vai de 1º a 10 de abril. O valor da taxa de inscrição ainda não foi divulgado. A prova do Enem é considerada uma das principais formas de ingresso no ensino superior no país. Isso porque a nota obtida no exame pode ser utilizada no SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, e no FIES, que oferece financiamento para cursos em instituições particulares. O Elton Silva, da Suzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. 7h14. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida.
A reforma previdenciária está na agenda de todos os brasileiros. O ritmo é de carnaval, mas as mudanças nos caminhos da aposentadoria estão no nosso café. E mais, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira e para muitos é café sem açúcar, viu, Luzenor? A reforma deixa o café de milhões de brasileiros mais amargo, mas é bom alertar. Reforma percorrerá longo caminho para se transformar em realidade. Beto, como a reforma da Previdência Social está no nosso dia a dia, vamos conversar hoje com o coordenador da bancada do Ceará em Brasília, Domingos Neto. E, nessa conversa com o deputado Domingos Neto, nós vamos abordá-lo sobre a distribuição de cargos do governo federal aqui no Ceará. Será que os cargos, Zenô, irão atrair votos favoráveis ao projeto defendido pelo governo? Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. Os caminhos da aposentadoria serão outros a partir da aprovação pelo Congresso Nacional da reforma previdenciária. Esses caminhos ainda estão bem longos. O projeto enviado pelo governo à Câmara Federal vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde serão analisados todos os aspectos legais da proposta. Ou seja, se todas as mudanças forem consideradas constitucionais, o projeto segue para uma comissão especial para ser apreciado e discutido. Estamos em ritmo de carnaval, mas a reforma previdenciária, jornalista Beto Almeida, faz parte do nosso dia. Olha, Luzenor, faz tanta parte, por exemplo, que fica-se uma pergunta. Você disse bem, o governo quer dar agilidade na aprovação dessa reforma. Diz, inclusive, que será possível e tem a expectativa de aprová-la antes do final do recesso do primeiro semestre agora de julho que vem. Mas, Luzenor,
entre os próprios aliados e também entre a oposição, há muitas dúvidas em relação a isso. O PT, por exemplo, esta semana, botou o bloquinho na rua. Já começou, inclusive, a questionar, por exemplo, o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se aposentou com salário de R$33 mil e ele pede sacrifício dos brasileiros. Ele está disposto a dar o sacrifício dele e reduzir sua aposentadoria. Isso é apenas um dos questionamentos que o PT fará durante o embate pela reforma da Previdência. Mas não é o único. Esta semana... E é uma estratégia dos opositores, Beto Almeida, que ganha as redes sociais porque o conteúdo vai sendo replicado e gerando aí dúvida, questionamento. Daí surge, em determinados momentos, a antipatia a muitos pontos dessa reforma. Exatamente. Esta semana, Luciano, o líder do Podemos na Câmara, o deputado José Nelto, soltou uma declaração que eu achei bastante relevante do que o governo pode esperar em termos de articulação política e de dificuldades que ele terá na tramitação dessa reforma. Ele colocou o seguinte: olha, eu vou ler aqui exatamente o que ele soltou essa semana. Muito difícil. O governo não tem base aqui na Câmara dos Deputados. O partido deles, o PSL, segundo o José Nelto, está totalmente dividido na casa. Ninguém foi chamado para conversar e não sei como é que ele vai aprovar essa reforma em 90 dias. Nós não vamos fazer graça para o governo e prejudicar os trabalhadores. Já está definida a nossa posição. A pressa é inimiga da perfeição. Isso daqui é da palavra do líder do Podemos na Câmara dos Deputados, José Nelto. Dá uma média, dá uma ideia de como está a disposição de cada parlamentar. Naturalmente, Luciano, que isso aí é recado para o governo. É dizendo o seguinte: ou o governo vem de braços abertos para negociar cargos e negociar outras cositas mais, ou vai ter muita dificuldade. Beto Almeida, tem determinados pontos que viram simbologia ou são simbólicos em uma reforma tão polêmica e tão abrangente quanto essa da Previdência Social. Por exemplo, eu escuto nas ruas, por onde passo, quando as pessoas falam sobre reforma previdenciária, e um dos pontos que mais são expostos é esse ponto do tempo de contribuição. As pessoas olham assim: eu vou ter que contribuir 40 anos para o INSS para garantir a minha aposentadoria integral? Ou seja, Beto, é um verdadeiro chamariz de oposição essa proposta. É um dos pontos antipáticos, porque quando você olha para frente, naturalmente nós vamos ter uma transição aí de 12 anos, proposta pelo governo federal, pode ser estendida para 15 anos, para as novas regras entrarem em vigência. Mas desde já, você, trabalhador, trabalhadora, pode acreditar e sonhar com mudanças diferentes nas regras para a aposentadoria. Pelo cenário, você, para ter a aposentadoria integral, terá que contribuir durante 40 anos e chegar, no caso, o homem a 65 anos de idade e a mulher a 62 anos de idade. E aí, Luciano, a argumentação, logicamente, de quem é contra e que vai trabalhar contrário a isso, bate forte no coração do trabalhador brasileiro. Vamos combinar, 40 anos você tem que trabalhar para atingir aquele tetozinho do INSS, que hoje é de 5.800, não é moleza. É realmente algo que você pode colocar na cabeça o seguinte: dificilmente um trabalhador brasileiro hoje, aprovada essa reforma, ele vai conseguir se aposentar pelo teto. Vai ter que trabalhar além dos 35 anos de serviço. E aí tem um detalhe que muito deputado da oposição está se agarrando e voltando a questionar o seguinte: o governo vai ter que mostrar por A mais B qual é o tamanho do rombo da Previdência. Porque se fala muito em números astronômicos, mas muitos parlamentares ainda põem em questionamento a legitimidade desse rombo. E outra coisa, Luciano, que os deputados também, principalmente lógicos de oposição, pergunta é o seguinte: qual é a disponibilidade que o governo tem hoje para ir para cima dos devedores, os fraudadores da Previdência? Qual é hoje a força e a disposição que o governo tem, do Zenor, por exemplo, de cortar os dutos por onde escorre
a fraude na Previdência e principalmente dos grandes devedores. Então, são pontos que o governo vai ter que mostrar muito empenho, muita disposição para dizer: nós estamos exigindo sacrifício do brasileiro, do trabalhador, mas nós também estamos indo para cima dos grandes devedores e fraudadores da Previdência. Porque, na realidade, é o seguinte, o governo, vamos reconhecer, é um leão, eu tenho usado essa expressão sempre, é um leão para cima do pequeno. Agora, do grande, meu amigo, aí ele vira um gatinho. Há uma cobrança dentro da própria base do governo federal para serem endurecidas as normas para cobrança das dívidas dos contribuintes do INSS, né, de quem recolhe, das empresas que estão endividadas com a Previdência Social. Cobrança dentro da base do governo e muito mais forte entre os opositores ao Palácio do Planalto. Agora, Beto, para tentar mudar todo esse cenário ou convencer os deputados federais a se mobilizarem em defesa da reforma previdenciária, o presidente Jair Bolsonaro entrou nesta semana nas articulações, pessoalmente conversando com líderes de bancadas. Essas conversas já foram antecedidas pelo principal articulador político do governo, que é o Onyx Lorenzoni, e essas conversas, naturalmente, elas vão começar a dar resultado. Claro que os deputados federais querem ver qual é o resultado concreto dessa história. É a participação na administração federal, com a ocupação de cargos por aliados, é a liberação dos recursos para as bases eleitorais, onde os deputados federais são votados e, ao mesmo tempo, cobrado tanto pelos prefeitos aliados, quanto pelas lideranças comunitárias e pelos moradores que deram voto a esses deputados. Esses moradores querem ver obras do governo federal por meio dos deputados nessas bases eleitorais. Ou seja, ou os deputados, Beto Almeida, têm aí um certo poder de barganha para dizer: tudo bem, eu posso analisar, votar esse projeto, vamos diminuir essa gordura aqui, mas regras de aposentadoria sem uma concessão, tanto do ponto de vista do enxugamento da proposta originária, quanto da liberação de recursos e apadrinhamento dos cargos dos aliados, sem essas condições, dificilmente os parlamentares irão colocar a cara para apanhar na votação dessa reforma previdenciária. Eu diria para você, Luciano, que é tudo isso e até mais um pouco. Nós estamos falando hoje, quinta-feira, já nos preparando aí para o carnaval, então o ritmo de cobrança, o ritmo de expectativa já é outro, mas para os deputados é tudo isso que você falou e também por parte do governo, o governo tem que mostrar o seguinte, Luciano, que não está mais naquela história de palanque, que tem que descer do palanque, que tem que organizar a base aliada e, principalmente, organizar o sistema de comunicação. Porque se não for assim, vai ser difícil, vai dar trabalho. A gente já percebe claramente o presidente Jair Bolsonaro, como você disse essa semana, chamando os partidos, os líderes, para negociar, para comunicar a forma de conduzir a votação e o trâmite da proposta de reforma. Agora, não basta o governo só agir nisso. Ele tem que ir além e, principalmente, demonstrar para os deputados de que está, sim, disposto a começar a discutir a ocupação de cargos federais, de que está, sim, disposto a liberar emendas e, principalmente, Luciano, atender na base, onde os deputados vão ter que se explicar com seus eleitores. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos continuar falando sobre reforma previdenciária. Vamos conversar com o deputado federal Domingos Neto, que é do PSD e coordenador da bancada federal do Ceará, em Brasília. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br.
Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. O projeto de reforma previdenciária está na agenda de todos os brasileiros, de todos os cearenses. A proposta de emenda à Constituição Federal muda muitas regras para os brasileiros se aposentarem. O projeto é polêmico e, nesse debate, o governo enfrentará dificuldades para somar os 308 votos necessários à aprovação da PEC. Sobre esse assunto, nós vamos receber hoje, nos estúdios do jornal Alerta Geral, o deputado federal Domingos Neto, que exerce o 3º mandato consecutivo na Câmara e é coordenador também da bancada do Ceará em Brasília. Deputado, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O senhor já começou a se debruçar sobre o conteúdo dessa proposta de emenda à Constituição Federal. Já tem uma opinião formada, deputado, sobre o que vai passar e o que tem que ser vetado? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Sem dúvida, o Brasil todo está assistindo com muita preocupação um tema que é um tema muito sensível. Num tema como esse, Luzenor, que hoje a Previdência tem um rombo que compromete o financiamento público, sem dúvida, para melhorar a saúde, educação, segurança, o Brasil precisa enfrentar este tema. Portanto, nós não podemos, no Congresso, minimizar um tema tão simples. Não podemos nem simplesmente ser a favor, nem simplesmente ser contra. Precisamos debater profundamente o tema e esta proposta, na minha interpretação, o governo deve ter, conhecendo que o funcionamento do Congresso, eu diria que elevou o sarrafo, sabendo que o Congresso vai ter a oportunidade de trazer para uma coisa mais justa. Porque... Quando o senhor coloca elevou o sarrafo, significa dizer que o governo expôs algumas propostas além do que o próprio Congresso Nacional poderia aprovar para ceder ao longo do debate? Exato, creio que colocou com uma gordura, porque existem temas que o governo foi avisado que nós não vamos aprovar. Por exemplo? Por exemplo, mexer com o trabalhador rural. É um caso de humanidade. Eu que sou do interior do estado do Ceará, eu sei o que é isso. Eu já tive audiência pública com os trabalhadores rurais. Imagine você pegar uma trabalhadora rural que aos 55 anos, você jogar para ela trabalhar mais 5 anos, achando, você não pode comparar a um trabalhador que vive no ar-condicionado. Essas senhoras de 55 anos, Beto, quando a gente encontra, conhece pessoalmente, lá no sertão mesmo, a vida delas, você olha para ela e pensa que ela tem 70. Que é uma vida difícil, com expectativa de vida reduzida. Nós temos, por exemplo, para alguns estados do Nordeste, a expectativa de vida do homem do campo de 66 anos. Quer dizer então, que a tendência... Se você aumenta a idade mínima para 65, a proposta no trabalhador rural está em 60. Mas vamos supor, mas se fosse a lógica do trabalhador urbano, que é 65, a pessoa ia literalmente trabalhar até morrer. Então, nós precisamos tratar diferenciadamente. Outro dos benefícios de prestação continuada do BPC, por quê? E nesses casos, nós estamos falando de pessoas que têm problemas mais graves de saúde. Você diminuir de um salário mínimo para R$400, não paga nem os remédios. Então, basicamente, assim, em tese, o que nós precisamos é saber que é necessária uma reforma da Previdência, enfrentar o tema e estudar a fundo, porque não podemos ser apenas contra uma reforma da Previdência. Isso não é o que o Brasil precisa. Nós precisamos tirar de quem tem mais, porque estes são os que são responsáveis pelo rombo, porque são 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo. O que provoca o rombo são os grandes salários. Então, esses nós precisamos mexer e proteger os mais pobres. Deputado Domingos Neto, também conosco, jornalista Beto Almeida. Pelas palavras do deputado Domingos Neto, Beto Almeida, há uma sinalização dos contratempos que o governo irá enfrentar nessa primeira fase da votação, que é na Câmara Federal. Mas nada do que fuja o que o deputado falou, que é a questão de que o governo, com certeza, trabalha com uma gordura na proposta para que, ao ser debatida, alguma coisa caia aí.
Outro ponto, deputado, eu sei que eu já, pelo que eu andei vendo e ouvindo, a bancada federal do Ceará, ela está dividida até o momento em relação à aprovação da reforma. Mas um outro ponto que eu queria também ver na sua abordagem é o que eu chamei aqui com o Luzenor, do jabuti que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pôs dentro da reforma da Previdência em relação àquela questão dos 40%, do fim dos 40% como multa para os aposentados que continuam trabalhando e também o fim da contribuição do patronato para a questão do FGTS. Essa proposta, o senhor acha cabível? Porque me parece esdrúxula colocar isso dentro da reforma da Previdência. Primeiro, o aposentado não ter mais a questão do FGTS. E além de não ter a contribuição do FGTS, ao ser demitido, ele também não terá mais aqueles 40% de multa do FGTS. O senhor tem algum entendimento já sobre isso? Nós estamos nos debruçando porque aí tem dois temas em paralelo. Um é que você precisa, para o financiamento do FGTS e também na capitalização, que aí já não é do FGTS, mas falando do regime de capitalização, nós precisamos regulamentar o patronal. Porque o Chile fez um regime de capitalização sem o patronal que causou um rombo. Simplesmente o dinheiro nem se manifestou sobre simplesmente isso. O dinheiro não rende o suficiente para que a pessoa se aposente. Então, esse é um caso. O outro caso é que realmente existe um problema no país que nós precisamos resolver, que é o cidadão está aposentado e num regime de trabalhador. Ou seja, a parte de FGTS, a parte de multa enfim, uma parcela das questões que são afeitas aos trabalhadores de carteira assinada servem para o aposentado. Então, realmente existe aí um problema que nós precisamos enfrentar, porque se o cara está aposentado, ele está aposentado. Por si já é uma definição. Mas isso também, além da gente resolver, eu não acho que é tema afeito à reforma da Previdência, porque isso é algo que é muito mais trabalhista do que previdenciário, certo? Que precisa realmente chegar numa discussão também seja justa. E a outra questão que nós precisamos colocar de imediato é a transição, que nós precisamos discutir a transição. A transição, na minha opinião, há 12 anos, ainda é muito pequena. E também a transição, ela pode ser feita diferenciadamente para alguns setores que são beneficiados por aposentadorias especiais, poder fazer uma transição mais extensa, para que a gente possa, enfim, pelo princípio da equidade, tratar diferenciadamente os que hoje já têm uma condição diferenciada. Deputado Domingos Neto, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou a proposta de emenda à Constituição sobre essas regras para as aposentadorias no Brasil em um momento de lua de mel. De lua de mel com a população. O governo já está com a campanha nos veículos de comunicação para tentar convencer os brasileiros sobre a importância dessas mudanças nos critérios para a aposentadoria. Diante desse cenário, com lua de mel, há reflexo na vida, no dia a dia da articulação política que facilite a articulação para o governo conseguir esses 308 votos necessários à aprovação pela Câmara Federal da emenda constitucional? São dois desafios em paralelos. 3. É o convencimento da população. Porque a reforma da Previdência, onde é que está a grande crise do ponto de vista político? É porque nós precisamos, o governo, nessa campanha que ele vai fazer, o presidente vai ter que se dedicar a emprestar a credibilidade e a esperança e expectativa que está posta sobre ele para o convencimento da população. Porque, no fundo, ele vai ter que convencer a população de que o Brasil precisa que os contribuintes da Previdência trabalhem mais, por mais tempo. No fundo é isso. Contribua mais para essa Previdência. A reforma da Previdência, quando você estabelece a idade mínima, é fundamentalmente isso. Então, o presidente precisa convencer isso muito bem. E o porquê? Nós, que estamos nos debruçando sobre o tema, nós conhecemos, mas a população em geral ainda não.
E é difícil para a população aceitar uma questão como essa quando abre a televisão, todo dia é um escândalo de corrupção. Então é evidente que você tem uma dificuldade de mostrar para a população que existe uma crise posta, que você tem exemplo de estados que já não pagam seus salários, estados que não pagam seus aposentados. Em alguns estados, o aposentado chega no dia do vencimento, vai olhar a conta, o dinheiro não caiu. Então, é evidente que esse é um risco que nós podemos trazer para o país. Então, só um ponto foi o convencimento popular. O outro é o político. O governo não tem base política. O governo fez um teste agora, nessa semana, na votação do decreto presidencial quanto aos documentos sigilosos. O governo teve 56 votos. Ou seja, é diferente de outros governos que tinham a sua base política e, para algumas votações, se entravam num trabalho de convencimento para trazer alguns setores, alguns partidos para apoiar aquela proposta. Nesse caso, o governo tem que construir a sua base política. Esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, que é a negociação do texto. Nós precisamos saber com quem é que a gente vai falar. Porque a gente não sabe quem é que vai negociar o texto. É o Paulo Guedes? É o Onyx? O líder do governo me parece até uma pessoa preparada do ponto de vista regimental, mas de zero habilidade política, coitado. Os deputados, enfim, nem falam com ele. O cara nem conhece as lideranças. Então, esse caso vai ser um caso que nós precisamos saber. Quem é que vai discutir texto? Vai ser o Paulo Guedes? Vai ser o Onyx? Vai ser o líder do governo? Quem é? Então, são 3 pontos aí que o governo vai ter de desafio. Deputado, diagnóstico que mostra aí as grandes dificuldades do governo federal. Não, e mostra a dificuldade, deputado, e exatamente em cima disso eu pergunto para o senhor. O governo tem a expectativa de que essa proposta na Câmara seja aprovada no primeiro semestre. Sinceramente, o senhor acredita que isso é possível? É possível. Uma coisa, eu acredito que é consenso. É que todos sabemos que precisamos de uma reforma da Previdência. Todos. Mesmo o deputado que seja da esquerda mais radical sabe que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. O discurso que faziam até tempos atrás de que a Previdência é superavitária, ninguém faz mais. Porque todos sabem que o que é que eles faziam, Zenon? Eles usavam as contribuições que são para a Seguridade Social e botavam como se fosse tudo para a Previdência. Mas peraí, Seguridade Social está saúde, está a Bolsa Família, está o Ministério da Cidadania, você não pode muitos colocar benefícios, né? Tem Seguridade Social trata de vários temas, não só Previdência. Então, esse discurso já caiu por terra. Então, todos sabemos que precisamos fazer. A discussão vai ser qual reforma será possível. Me permita uma pergunta. Em questão de tempo, eu acredito que até o final de maio isso já pode ser votado na comissão, para que vá para o plenário da Câmara em junho. Votação em 2 turnos. Então, é uma votação que demora no plenário cerca de 1 mês. Se o governo tiver habilidade nas 3 searas que eu falei, pode ser votado na Câmara ainda no primeiro semestre. Agora, deputado Domingos Neto, fala-se que o governo tem uma arma poderosa para convencer os deputados federais a aprovarem a PEC da reforma previdenciária, que é a liberação de recursos no chamado pacote de bondades aí e também distribuição de cargos do governo federal nos estados. Aqui mesmo no Ceará nós temos aí algumas dezenas de cargos que os deputados federais da base aliada têm a relação de ônus e bônus. Ônus quando apoia um governo que tem desgaste e bônus que é participar da administração indicando nomes para esses cargos, né? Esse poder de barganha vai funcionar? O governo, há uma expectativa dos senhores deputados federais sobre essa participação nesses cargos? Acredito que isso vai, evidente, ajudar a construir a base do governo. Mas para um tema tão sensível como a Previdência, acho que isso será uma coisa inegociável. Assim, no meu ponto de vista, eu vejo poucos deputados que mudariam de posição num tema tão sensível por conta de um cargo. Até porque nós estamos falando de cargos de 5º escalão, de pouquíssima importância. O principal é que, sobretudo nós que fomos reeleitos, que passamos pelo crivo da reeleição depois de uma reforma trabalhista, por exemplo, nós sabemos do impacto político que isso tem. E nós precisamos ajudar a convencer o eleitor de que isso é necessário. Isso é algo que demanda muita articulação. E o presidente, que foi eleito num momento diferenciado, num momento de renovação, de um pleito nacional por uma coisa nova que, como você falou,
eu não sei se hoje, mas saiu da eleição em uma lua de mel, onde todos brasileiros querem que o Brasil dê certo. Nós precisamos que o Brasil dê certo. Não é por questão política, nem é por conta do Bolsonaro, é porque ninguém aguenta mais. Desemprego. Nós precisamos que a economia dê certo. E para a economia dar certo, precisa da reforma da Previdência. É uma conta muito simples. Então, nós precisamos mesmo tentar ajudar para que seja possível. Agora, as nossas emendas são impositivas. Isso aí não vai fazer nenhuma diferença. Cargo, nós estamos falando de cargo de quinto escalão. É evidente que isso ajuda na construção, porque aqueles que fazem parte do governo se sentem também na obrigação de ajudar o governo. Agora, não acredito que isso será uma matemática. Quem tiver indicação vai votar automaticamente com o governo. Isso nunca foi assim e não vai ser agora que vai ser. Deputado Domingos Neto, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, falar para os nossos ouvintes que no dia a dia teremos esse assunto como um dos principais temas nas nossas discussões, para levar você, ouvinte, que nos acompanham pelas 26 emissoras que retransmitem nesse momento o Jornal Alerta Geral e também pelas nossas redes sociais. Vamos ouvir os deputados federais no dia a dia sobre o que eles pensam em relação à reforma previdenciária. Começamos essa série de entrevistas com o deputado Domingos Neto, a quem agradecemos neste momento a presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Ao senhor, nosso muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, Luzinão, obrigado, Beto, um abraço a todos os ouvintes do Alerta Geral. Grande abraço, jornalista Beto Almeida. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais, com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7 horas e 48 minutos. Olha, antes do doutor Henrique César chegar com informações importantes sobre a campanha de Carnaval 2019, eu quero, em nome de toda a equipe do Jornal Alerta Geral, parabenizar uma ouvinte muito especial, muito querida, de todos os dias com o nosso programa, que é a dona Francisca Diniz,
de Várzea Alegre, a dona Francisca, hoje está comemorando 84 anos de vida. Que idade linda! Dona Francisca, muito obrigada pelo carinho e audiência. Olha, muita saúde, parabéns, felicidades, né? E um beijão aí também do Júnior Diniz. O Júnior, né, é filho da Dona Francisca, e o Júnior, ele comanda a rádio em Várzea Alegre, que é FM 104.9. Júnior, um abraço para você. E Dona Francisca, mais uma vez, parabéns. Já deve ter tomado um cafezinho, né? Comido aí uma tapioca, e hoje comemorando 84 anos. Parabéns. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenon e Beto Almeida. E hoje um bom dia especial ao meu amigo Gildo de Guaraciaba do Norte. Vem se aproximando o período carnavalesco. E a campanha Carnaval Sem Traumas da Ortopedia Cearense segue com algumas dicas para você, ouvinte do Alerta Geral, seguir nesse carnaval. Os 4 dias de folia exigem muito das articulações e músculos. Antes da folia, faça alongamentos e sempre aquecimento. Alimente-se bem, dê preferência para frutas e alimentos ricos em carboidratos como pães e massa. Eles ajudarão a manter a energia do corpo. Manter o corpo hidratado ajuda a prevenir a desidratação. Por isso, mantenha uma garrafa de água sempre por perto. Utilize calçados confortáveis para evitar ferimentos nos pés. Jamais vá para a avenida, vá brincar o seu carnaval descalço. Se for viajar de carro ou moto, mantenha atenção redobrada na sinalização viária, nos limites de velocidade e nos demais veículos ao seu redor. Estatísticas mostram que 92% dos acidentes de trânsito ocorrem por desatenção. Mantenha as revisões do seu veículo em dia e utilize sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Se for viajar de moto, não se esqueça do capacete, roupas adequadas, luvas e outros itens de proteção pessoal. Transporte as crianças corretamente, sempre no banco de trás e com cinto de segurança. Caso tenha até 7 anos, utilize a cadeirinha apropriada. E não se esqueça, se for dirigir, não beba. O álcool é responsável por 65% dos acidentes nas estradas. Então, amigo e amiga, ouvinte do Alerta Geral em todo o estado do Ceará, sempre lembrando, se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirige, principalmente se for de moto. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. São 7h51 agora. O Ministério Público Federal quer mudar edital e garantir aviões de grande porte no aeroporto de Juazeiro do Norte. Solon Vieira. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que seja alterado o edital de concessão do aeroporto de Juazeiro do Norte. Conforme o Ministério, o documento atual ameaça inviabilizar voos que o equipamento já recebe. O leilão da concessão está previsto para março. A ação tem como alvos a União e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O MPF pede que o edital seja corrigido para exigir investimento mínimo em infraestrutura para receber aeronaves código 4C. A versão atual prevê aeronaves 3C de menor porte. Segundo o Ministério Público, aeronaves 4C como a Airbus A319-100 e superiores e Boeing 737-200 e superiores já operam no aeroporto de Juazeiro do Norte há uma década ou mais. A ação do Ministério Público Federal tem por base inquérito civil que investiga irregularidades nas concessões de aeroportos. Em outubro de 2018, já havia sido expedida recomendação à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação para que o contrato fosse alterado, mas o texto foi mantido. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. O governador Camilo Santana quer criar uma política de voos regionais para as principais cidades do Ceará. De Assis Lira. Após consolidar o aeroporto regional de Canoa Quebrada, Dragão do Mar, que vai receber 3 voos por semana, e de Jericoacoara, que já conta com 12 voos semanais, o governo do Ceará mira agora o fortalecimento da aviação regional. O governador Camilo Santana destacou que está trabalhando para viabilizar aeroportos regionais. Os estudos iniciais para a atração de novos aeroportos da malha aeroviária priorizam as seguintes opções semanais:
3 voos Fortaleza, São Benedito, Crateús, Fortaleza. 3 voos Fortaleza, Iguatu, Fortaleza. 3 voos Fortaleza, Aracati, Fortaleza. 5 voos Fortaleza, Jericoacoara, Fortaleza. E 5 voos Fortaleza, Sobral, Fortaleza. Sobral e São Benedito, por exemplo, já devem começar a operar voos diretos para a capital até setembro deste ano. Camilo disse que, diante desse planejamento, o governo está colocando o aeroporto de Crateús no radar, como também o de São Benedito e de Sobral. O governador disse que existe um projeto de construir um novo terminal em Sobral, pois que o atual não tem capacidade de ampliação da pista. Ele citou ainda os terminais de Camusim e de Iguatu, que devem ser beneficiados, e afirmou que o governo em breve deverá anunciar uma política de voos regionais para o estado. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. 7 horas e 54 minutos. O governador Camilo Santana assinou na manhã desta quarta-feira, em solenidade no Palácio da Abolição, a mensagem que encaminha para a Assembleia Legislativa o projeto de lei instituindo 2019 o Ano Cultural Cérvulo Esmeraldo. Segundo o governador Camilo Santana, o ato realizado no Palácio da Abolição é o reconhecimento do trabalho do artista Cérvulo Esmeraldo como patrimônio cultural do Ceará. Fiz questão de fazer isso aqui como reconhecimento a toda a história de vida, como artista, como homem, como cratense, como caririense, do nosso querido Cérvulo. Com esse ato de fazer o ano 2019, o ano cultural Cérvulo Esmeraldo, é uma forma de reconhecer toda a sua história, todo o seu trabalho, que possa imortalizar na história cultural do estado do Ceará. Então, o Cérvulo é um exemplo de talento, de estímulo para as novas gerações, para os artistas, e nós somos muito devedores disso. Eu quero ainda, nesse meu segundo governo, se Deus quiser, poder fazer outras homenagens ao Cérvulo. Eu já desapropriei um grande patrimônio histórico arquitetônico do Crato e vou transformá-lo num grande centro cultural da região do Cariri. E quero fazer lá homenagens ao Cérvulo Esmeraldo, por ser cratense, por ser caririense, para deixar mais ainda imortal nas suas obras, no seu talento e na sua história. São 7 horas e 56 minutos. No início da semana, o Ministério Público do Ceará havia protocolado uma ação civil pública propondo o cancelamento dos festejos de carnaval do município de Ipu. Em nota divulgada pelas redes sociais, nesta quarta-feira, o prefeito de Ipu informou que esteve reunido com o promotor de justiça, Dr. Maxwell de França Barros, que é representante do Ministério Público, e com o juiz da comarca de Ipu, Dr. Denis Carol Martins Santana. Na nota, o prefeito disse: nós que fazemos o governo municipal, firmamos o compromisso de atender às reivindicações do Ministério Público e, assim, realizarmos o Ipufolia 2019, um evento tradicional onde gera emprego e traz renda para os nossos irmãos ipuenses. O prefeito finalizou desejando um feliz carnaval. São 7 horas e 57 minutos. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem, quarta-feira, movimentado no futebol, tanto no Brasil quanto lá fora. Vamos começando pela Copa do Brasil. A bola rolou para 3 jogos. O Foz do Iguaçu recebeu o Ceará e ficou no empate de 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, o Vozão venceu pelo placar de 4-2 e segue na Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians na próxima fase. Quem também jogou ontem pela Copa do Brasil, o RT e Vila Nova de Goiás também empataram 2-2 nos pênaltis. O Vila Nova venceu pelo placar de 5-4 depois de um festival de pênaltis perdidos. O Botafogo resolveu no tempo normal e venceu o Cuiabá no Engenhão pelo placar de 3-0 e também segue na competição. Hoje, quinta-feira, às 21h30, no Alfredo Jacome, tem Juventude e América Mineiro. E o Tombense também joga hoje contra o Botafogo da Paraíba. Falando agora de Copa Sul-Americana, um jogo movimentou
venceu a competição na noite de ontem. O Racing recebeu a equipe do Corinthians e empatou pelo placar de 1-1, o mesmo resultado do jogo no Brasil. E a partida foi para os pênaltis e o Corinthians venceu de 5-4. Destaque para o goleirão Cássio, que defendeu 2 cobranças e bota o timão na próxima fase da Copa Sul-Americana. Libertadores da América, bola rolando na noite de ontem. O Atlético Mineiro jogou no Independente contra o Defensor e ficou no empate de 0-0. No jogo de ida, o Atlético Mineiro havia vencido por 2-0 e está na fase de grupo da Libertadores. Quem também jogou ontem foi o Palestino e venceu o Talleres pelo placar de 2-1. No jogo de ida, empate em 2-2, Palestino segue na competição. E hoje tem mais um jogo pela Libertadores da América. O Atlético Nacional da Colômbia recebe o Libertad do Paraguai. No jogo de ida, Libertad 1-0. E agora falando de Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou na Arena Palmeiras contra o Ituano, venceu pelo placar de 3-2. E agora vamos desembarcar no Campeonato Cearense. Um jogo movimentou a 5ª rodada. O Horizonte recebeu no Domingão a equipe do Fortaleza e o time da casa, o Horizonte, venceu pelo placar de 1-0. Hoje à noite, às 20 horas, no Domingão, mais uma partida. O Floresta pega o Barbalha. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do futebol internacional. Clássico espanhol marcou a semifinal da Copa do Rei da Espanha. O Real Madrid jogou em casa contra o Barcelona e perdeu pelo placar de 3-0. No jogo de ida, havia empatado por 1-1 e o Real Madrid está fora da competição. Barcelona na final. O destaque do Real foi o garoto Vinícius Júnior, mas é aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. E a última notícia do esporte de hoje é mais uma notícia triste para o futebol argentino. Menos de um mês após a morte de Emiliano Sala, mais um jogador infelizmente morre no futebol argentino. O jogador César Borda, de 25 anos, lateral do Ayurquiza, foi encontrado morto em casa pelo próprio pai. Até o momento, não foi informado as causas da morte do atleta. Futebol argentino, mais uma vez de luto. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição de hoje do nosso programa. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Instantes no site seragora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Nós temos um encontro marcado amanhã às 7 horas. Uma excelente quinta-feira a todos. Um abraço, bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.